Boa tarde a todos. Vamos começar o MesaCast Além do Óbvio, um programa que vem desafiar o convencional, fazer você olhar além do óbvio. Eu sou Rose Farias, minha companheira Carol Oscar, e estamos aqui com uma entrevistada magnífica, Miriam Pereira. Ela que é psicóloga e cheia de atribuições que vai nos tirar o fôlego. Miriam, seja muito bem-vinda nesse nosso MesaCast Além do Óbvio. Obrigada, Miriam, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou psicóloga há 16 anos, trabalho na área clínica, tenho formação em EMDR, Coaching Psychology, Psicologia do Esporte e Preparação Mental. Sou coautora de livros digitais, e-book, livro virtual e também sou responsável pelo Grupo Janeiro Branco Balneário Camboriú, que já fez algumas ações aqui na região. Depois, desculpa. Só para o público leigo, o que é EMDR, Miriam? EMDR é um método que trabalha com estímulos sonoros, táteis e visuais. A sigla vem do inglês e significa dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Aqui na região eu fui uma das pioneiras, então já faz 16 anos que eu trabalho com esse mesmo método e tenho muita história para contar a respeito. Opa, você tem que voltar então para abordarmos esse tema específico. Sem problemas, com prazer. Tudo bem. Olha só, a Miriam está aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, que é sobre inteligência artificial, mas de uma maneira diferente. Vocês sabiam que tem pessoas hoje fazendo terapia com a inteligência artificial? O que vocês acham daí? Porque a Miriam vai responder aqui qual é a opinião dela acerca desse assunto. Quais são os perigos, Miriam? Então, como eu vejo a inteligência artificial? É semelhante a escrever, é uma das coisas que eu trabalho bastante, sugiro bastante para os meus clientes, e falar sozinho. Por quê? Ela funciona para ajudar a organizar os pensamentos, as emoções, A pessoa, quando está interagindo com a IA, ela está se expressando, mas ainda não temos uma IA que possa fazer diagnósticos médicos, fornecer diagnóstico, laudo, alguma coisa nesse sentido. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando pensa em fazer terapia com a IA. Ela é um auxiliar na terapia, tem outras ferramentas, a constelação familiar, por exemplo, na minha opinião, ajuda muito. São ferramentas, recursos que a gente pode estar agregando à terapia, mas eles vão trazer temas, vão elucidar algumas coisas. Às vezes as pessoas têm insights trabalhando com esses recursos, mas não são necessariamente ferramentas que vão curar o problema, que vão investigar a fundo a raiz, a causa, onde foi que isso começou e trazer alternativas, mais para trazer à tona alguma coisa que talvez esteja lá no nosso inconsciente. Nós temos, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos a questão dos prompts. Se você não fizer uma pergunta adequada para a IA, ela não vai te responder aquilo que você de fato precisa saber. Tem também os algoritmos, então tem que pensar que a IA é uma grande rede neural de máquinas alimentada por volume imenso de dados. O problema é que às vezes esses dados têm alguns vieses. Além disso, a inteligência artificial sempre vai tentar agradar a pessoa, ela vai tentar concordar com a visão que você já passou para ela. A IA costuma ser treinada e alimentada por dados e ela vai replicar aquilo que ela já viu, ou por tentativa e erro. Ela não pensa por si só, ela não tem emoções, não tem sentimentos. E por isso a gente precisa ter esse bom senso, de não achar que meu Deus, é quase um ser superior que sabe todas as coisas, é capaz de resolver todos os meus problemas. A gente tem que ter um pouco de
desse bom senso mesmo, né? Até porque a inteligência artificial, ela vai sempre tender a responder, a nos dar a resposta que a gente queira ouvir. Ela dá informações baseadas em bancos de dados que ela recebe. Então, por isso não se torna tão confiável. Exato. Eu acho que assim, a percepção emocional e o contato que você tem com o profissional é insubstituível, né? Seja presencial, seja online, a pessoa está te vendo as suas reações, né? A fluidez de uma conversa, ela é algo que nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? Eu penso hoje em dia, assim, muito na banalização do profissional, né? Do profissional psicólogo, dos outros profissionais também da saúde, né? No meu caso, nutricionista, quantas pessoas estão procurando lá determinados tipos de dieta na inteligência artificial. Mas a individualidade, esse olhar atento para a pessoa, para o ser humano, a inteligência artificial, na minha opinião, jamais vai substituir. Né? Não sei o que você pensa a respeito disso também nesse sentido, né? Eu acho que assim, mesmo que um dia ali, né, como você falou no início, né, hoje a gente não tem uma inteligência artificial treinada para diagnósticos médicos e tudo mais, mesmo que um dia lá no futuro a gente consiga isso, né, porque eu acho que pensando em cruzar dados de exame, sintomatologia e tudo mais, talvez futuramente a gente consiga ter isso, né, assim, mas essa questão seca, né, sem o feeling humano, né, que eu entendo que na saúde ele é indispensável, né, por todas as áreas aí que a gente passa, né. Sim, porque às vezes fechar um diagnóstico não é só para fechar um diagnóstico você tem um rol de características de sintomas, né? Então assim, um diagnóstico precisa da maioria daqueles sintomas para poder fechar e dizer, você tem tal transtorno, tem isso daqui, ou determinada doença mental. Só que muitos diagnósticos têm sintomas parecidos, então você vai ter que ter muito cuidado e outras informações. Histórico de vida daquela pessoa, né? As circunstâncias atuais, o contexto familiar, uma série de informações que às vezes se você não coloca isso adequadamente, né, você não vai ter o diagnóstico correto. Sabe uma coisa que me ocorreu também, Miriam, agora, assim, que eu tenho visto bastante, sabe? Muitas pessoas que querem um diagnóstico para usar de muleta, né? Então, tipo assim, encontram lá na IA o seu diagnóstico, né, de, seja lá qual ele, que a pessoa esteja buscando ali. Eu vejo o mais comum do TDAH, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aí traz aquilo para sua vida e aí coloca isso como justificativa de todas as dificuldades, de tudo que se passa ali. Eu sou assim porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, a né? Famosa informação de senso comum. Mas até para os nossos ouvintes entender, Miriam, e para pararem de banalizar a terapia humanizada, quais são os critérios que você usa, vou falar de você como psicóloga que é magnífica, usa para fazer uma terapia com uma pessoa que a inteligência artificial, por não ser humanizada, nunca vai fazer? Então, eu vou aproveitar o gancho, né, da nossa colega aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida entre alguns clientes, ex-clientes e alguns conhecidos que são usuários de IA e alguns que trabalham, né, na área de TI. E um deles respondeu justamente o que você disse ali, né, ter essa interação. E ele colocou que é importante esse contato olho no olho. Ele já trabalhou com programação, ele atua na área financeira hoje, mas ele chegou a desenvolver um sistema para usar no trabalho, né, específico assim para as necessidades dele. E ele, quando eu perguntei se ele faria terapia, ele disse que não, porque ele precisa desse contato. A IA não tem uma história de vida que ela possa usar como exemplo ou que o paciente perceba que eu já passei por isso, eu também já senti isso, né? Porque a IA não tem sentimentos, não tem emoções. Uma coisa que me chamou a atenção na resposta dele foi que ele disse assim, quando eu me emocionar, a IA não vai estender o lencinho, né? E essa
parte dessa essa interação, né, de perceber que o meu terapeuta ficou emocionado com alguma coisa que eu sofri, né? Porque possivelmente ele também já passou por coisas semelhantes. Isso, ou ele está percebendo o meu sofrimento. Essa é a empatia e de você estar falando com outro ser humano, né? Eu penso que quando uma pessoa vem fazer terapia e ela tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, uma das coisas que a gente faz nesse processo terapêutico é justamente uma espécie de ensaio, né? Porque ali a pessoa vai sentar, ela vai falar sem julgamento, sem resistências, né? Ela vai poder se abrir o coração, tudo que eu vivo dizendo, tem coisa que só Deus, eu e o paciente sabem, né? Ninguém mais. Então, ter essa liberdade. E quando ele percebe que é acolhido, né, que tem esse rapport que a gente chama, que é a confiança da pessoa no terapeuta, que tem esse vínculo entre os dois, é um ensaio para que ele consiga fazer isso depois com outras pessoas, que efetivamente são as pessoas com quem ele precisa se relacionar, né? Por exemplo, um cliente chegou e disse: estou preparado para ser pai. Eu falei: ótimo, que legal, né? Eu fico bem feliz. E você falou para sua esposa? Ou... Porque é justamente isso, ele ensaia comigo, né? Ele fala comigo, ele expressa comigo. Às vezes, eu sempre gosto quando os homens choram, porque é mais difícil para eles, né? Romper isso. Essa barreira de estou vulnerável agora. Exato. E aí quando eles conseguem sair dali e começar a conversar em outro nível, né? Com o cônjuge, com filhos, com pais, com família, com colegas, nossa, isso é imprescindível. Além do que, né, Miriam, durante um processo terapêutico, a terapeuta vai fazer perguntas provocativas para levar esse indivíduo a pensar, né, a avaliar se é aquilo que ele quer mesmo, se é aquilo que ele está sentindo mesmo. E às vezes a inteligência artificial, na verdade elas não estão preparadas para fazer esse tipo de perguntas provocativas, para fazer a pessoa usar o senso crítico, não é mesmo? Isso da interação social, assim, eu achei fantástico esse teu comentário, Miriam, porque assim, me remeteu uma colega que assim, a gente teve um relacionamento bem próximo por anos, e ela no Instagram é a pessoa mais extrovertida, assim, que explica da sua área, expõe a vida, sabe, assim, perfeito, aquilo que a gente sonha em ser no Instagram, que a gente não é porque a gente tem vergonha, e ela é. Agora, no social, no tete-a-tete, no ao vivo, ela não é. E eu me recordo de uma ocasião em que ela ia participar de um congresso, né, e ela é uma profissional bastante conhecida no meio, e que ela foi fazer com a psicóloga dela treino social para responder às pessoas que viessem abordá-la pessoalmente lá no congresso, porque ela simplesmente percebeu que ela ia travar, que ela não ia saber conversar. E eu acho que nesse sentido a inteligência artificial pode ser muito perigosa para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, né? Porque aí vai se apoiando naquilo ali, né? E enfim, conforme os prompts que você coloca, né? A forma que você vai direcionando aquilo, eu entendo que talvez você vá criando uma ideia de que tá tudo bem, estou indo bem e tal, mas de repente no mundo real aquilo só tá trazendo uma experiência mais introspectiva para a pessoa, né? Sim. Teve um dos clientes, ele trabalha com TI, né? E aí ele usa várias inteligências artificiais. Ele comentou justamente o que a Rose falou, que a inteligência artificial dificilmente vai provocar você, para você trazer questões para que você tenha alternativas diferentes. Ela costuma concordar com aquilo que você... se você interage muito com ela, ela pega o seu histórico e ela vai concordar dentro daquilo que você já interagiu com ela. Vai pegar um padrão. Ela dificilmente vai fugir disso e trazer alternativas novas. E aí tem um cliente, esse é um case muito interessante, porque ele interage muito com a IA, ele usa ChatGPT 5, e foi através de tudo que ele expôs para a IA, ela recomendou que ele procurasse EMDR, né?
E aí eu brinquei com ele, porque quando as pessoas vêm por indicação, eu costumo agradecer quem indicou, né? Geralmente é um ex-paciente, enfim. E aí, para quem que eu agradeço, né? Olha só! E foi muito interessante, porque o que ele me mandou a resposta, assim, para ele foi muito boa essa interação, porque ele conseguiu entender algumas coisas, né? A partir dessa interação. Só que ele chegou à conclusão de muitas coisas, era como se ele conhecesse cada vez melhor a dor, só que ele não sabia como se livrar dela. E aí é que a inteligência artificial recomendou que ele procurasse ajuda, e na terapia é que ele começou a sentir, né, a expressar e a trabalhar com isso, reprocessar toda essa dor, para que efetivamente conseguisse superar, porque ele conhecia muito a dor dele, ele conhecia as fontes, tudo isso a IA ajudou ele a elucidar, tá, mas o que eu faço com isso, né? Aí eu fiquei pensando num exemplo prático, é como se eu fizesse a habilitação para motorista, né? E aí eu conheço tudo teoricamente, mas na prática como é que eu dirijo, né? E é muito diferente, você pode saber tudo teoricamente, onde liga, né? Onde pisa, pode onde ter lido o manual de instruções total, né? Pode ter ido perfeitamente na prova, mas a hora que você sentar no carro, na hora que você tiver que fazer as coisas, é diferente. Totalmente. E essa, eu acho que ainda é a diferença crucial, assim, entre ter um terapeuta humano, né, e você fazer terapia com a IA. É verdade. Miriam, eu acho que a maioria dos casos a gente pode até atribuir pelo imediatismo das pessoas. A maioria não quer passar pelo processo terapêutico, né? Esperar aquele tempo específico. Como você falou, a pessoa ela vai contar uma história, o psicólogo vai ouvir, vai escutá-la, vai provocá-la com perguntas interessantes. E aí essa pessoa ela tem que se deparar com a dor, olhar para a dor e falar, olha, é isso que eu estou sentindo, sei lá, estou sentindo medo, estou sentindo raiva, vou olhar para isso e vou resolver essa questão. Só que a maioria das pessoas são imediatistas, querem tudo para ontem, não sabe esperar processos. Até por conta das redes sociais, tem muita gente passando informação de senso comum que na verdade nem é real. Você acredita que essas pessoas, por ser imediatista, elas tendem a buscar mais a inteligência artificial por querer rápido um diagnóstico, por querer rápido uma resposta? E aí a gente cai num perigo, porque eles, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que eu me autodiagnostiquei, porque a IA não pode dar diagnósticos médicos, né? Eu vou lá na farmácia, compro a medicação, eu começo a me automedicar. E isso é uma loucura, gente, porque tem pacientes que trocam as medicações. Ah, meu médico, meu psiquiatra me deu isso, toma para você ver se funciona. E a pessoa começa a consumir psicotrópicos, né? E, assim, Ritalina, por exemplo. Gente, são drogas, né? Pegar um remédio do amigo, né? Exato. E não é uma aspirina, né? Às vezes é um Rivotril, as pessoas estão usando feito água. E é um dos medicamentos que causam muita dependência. Então, assim, esse é um grande perigo, né? Das pessoas estarem se autodiagnosticando, se automedicando. E aí vem aqueles youtubers, influencers, né? Gente, eu sempre vou no perfil, eu sempre procuro saber se a pessoa é da área, porque às vezes ela vai te dar uma dica ali e aí tem muita informação equivocada na internet, né? Que as pessoas saem achando que tem isso, tem aquilo e na verdade não tem. E muito aumentativo, né? Assim, a minha mãe mesmo hoje de manhã estava falando, nossa, eu preciso começar a tomar magnésio treonato. Aí eu falei, mãe? Aí ela colocou o Reels ali que ela tinha visto. E aí o cara falando que se você tomar magnésio treonato, você vai rejuvenescer 10 anos. Então, assim, o magnésio treonato tem, sim, ali uma atividade cerebral, né, para melhora das sinapses, então melhora de memória, sono, tem, mas assim, é aquela coisa que cientificamente comprovado, tem estudo randomizado provando isso? Não tem? A gente tem uma melhora clínica quando em pacientes que usam? Até tem,
Mas não é esse milagre Ou que vai te rejuvenescer. Às vezes não tem a melhora, mas quando a pessoa acreditar bastante que vai melhorar, acaba melhorando. Mas eu sou assim, quando não tem pesquisa científica comprovando, eu não acredito. Mas você sabe que das suplementações em geral, assim, da grande maioria delas, a gente não tem. Então, assim, é muito dessa experiência clínica, né? E, enfim, mas você não pode vender aquilo como um milagre, né? Exato. E tem, eu lembrei de uma resposta que esse paciente, ele trabalha com TI. Olha o que ele respondeu. Vou ler porque a resposta é curtinha. Ele disse assim: eu faria terapia com IA se ela fosse específica, treinada para tratamento psicológico e comprovado que foi testado com humanos em um período de no mínimo 2 anos. E os feedbacks devem ser reais por vídeo e ter uma quantia significativa de pessoas tratadas. Gente, esta é uma pessoa que trabalha com TI, trabalha com inteligência artificial. Ele desenvolve, né? Isso é uma pessoa consciente do que a IA hoje, nas circunstâncias atuais, tem capacidade de fazer ou não, né? E falta, talvez futuramente, a IA tenha esse manejo, né? Hoje, o que pode ser feito pela IA? Algumas estratégias de enfrentamento, técnicas básicas de TCC, por exemplo, né? Isso já está comprovado. Quando tem protocolos, respiração diafragmática, como é que funciona? A IA pode fornecer isso para a pessoa. Mas, por exemplo, no EMDR a gente trabalha com protocolo. Eu uso esse protocolo com basicamente todos os meus clientes. Mas eu aplico ele exatamente igual para todo mundo? Não, né? Cada um eu vou, com alguns eu faço menos estímulos, com outros eu preciso fazer mais estímulos. Eu sempre vou ler a pessoa, e isso a inteligência artificial ainda não faz, né? Ler o comportamento não verbal dessa pessoa. Se a pessoa tá chorando muito, eu tenho que decidir se eu vou fazer mais estímulos, vou continuar fazendo estímulos, ou se ali é o suficiente, né? Lembrei de uma cliente que chegou, e aí ela trouxe uma queixa, eu nem lembro qual era a queixa. E a gente conversou, e eu sempre pergunto de algumas áreas da vida da pessoa, e ela foi falando e estava tudo muito tranquilo e não sei o que. E aí quando ela falou da morte do pai, ela desabou. Aí eu percebi, pronto, a gente achou o problema. Nada do que ela tinha falado durante os 50 minutos antes era o problema de fato, né? Quando a gente tocou na dor real, é ali que tem que trabalhar. E isso a IA ainda não tem capacidade de fazer, né? De chegar para a pessoa e dizer, fale-me mais sobre isso, né? Às vezes a pessoa se encolher ou dependendo da linguagem que ela está mostrando ali, de você investigar um pouco mais, porque você percebeu que ali tem alguma coisa que a pessoa não quis falar, não quis tocar, mas às vezes é onde mora o problema. Ou às vezes a terapeuta provocou e ela fica brava na hora. Então já tem um gatilho ali, ficou brava por quê? Tem alguma coisa aí. Aí você consegue trabalhar em cima daquilo para descobrir a dor real. Exato, e eu sempre digo assim, eu nunca me contento com o que as pessoas me falam. Elas podem me falar um monte de historinha, contar um monte de coisas, né? E eu sempre fico olhando assim e pensando aqui o que é que tem por trás disso, né? Onde está o padrão dessa pessoa? Porque ela já me contou uma história parecida antes, mas esse não é o problema. O que é que tem por trás, né? O que é que vem antes disso? Essa capacidade a IA ainda não tem, né? De investigar qual é o plano de fundo. Porque às vezes uma compulsão é só a manifestação de alguma coisa anterior, né? Quando você trabalha com dependente químico, os vícios, você pode, qualquer vício, você pode, inclusive o de telas e dependência digital, né? O que é que tem por trás disso? Porque o vício é só uma fuga, né? É um comportamento que a pessoa está manifestando porque aqui no background tem alguma coisa errada. O quê? Né? E aí é isso que o terapeuta vai investigar. Que a inteligência artificial vai se ater ao quê? A informação que a pessoa passa ali, né?
Quando a inteligência artificial tiver esta capacidade, não vai ter nunca. Daí eu acho que sim, a gente vai ter que rever a nossa... E como tem gente assim, né, buscando validação, ou buscando fugas nas redes sociais, ou, sei lá, fazem postagens que nem existem no dia a dia delas, mas ela precisa postar para alguém comentar, falar, olha como você é lindo, ou como você é linda, olha que vida interessante, como tem, para fugir da dor, né? Exato, e a internet é uma grande fuga de tudo isso, né? Inclusive, as redes sociais são pensadas, projetadas para que você passe o máximo de tempo possível consumindo aquilo. Os famosos algoritmos, né? Só que eles provocam o que a gente chama de efeito dopamina, né? Que é um pico de dopamina lá de prazer momentâneo. E aí a pessoa quer aquilo de novo, né? E de novo, e de novo. Eu lembrei de uma pesquisa que foi feita com ratinhos. Então tinha água e tinha água com alguma substância química viciante. E os ratinhos no início... Era cocaína essa pesquisa. Então, você conhece, era cocaína. Eu não quis dizer, mas não é. E aí os ratinhos bebiam a água e bebiam aquilo, só que aquilo, óbvio, dava outra sensação. E aí os ratinhos começaram a beber e mal estavam voltando do bebedor, já ia lá de novo e acabaram morrendo, porque era uma coisa que te faz mal, mas que a pessoa fica tão dependente dessa descarga de dopamina. E a gente está cheio desse tipo de estímulo, né? Não é só a internet, mas é um dos principais. Desde o fast food que a gente come, né? Tudo causa picos de prazer, de emoção, e as pessoas, por isso, querem tudo muito rápido, né? Porque a gente ficou, de certa forma, condicionado a esse tipo de estímulo, onde você tem uma resposta muito rápida, você tem um prazer muito rápido, só que não é um prazer duradouro, né? Uma coisa que é um pico e passou, e aí você tem que consumir aquilo de novo para ter outro pico. E nesse estudo, eles montaram, né, depois, futuramente, aí você vai me corrigindo se eu estou me lembrando bem, mas eles montaram, tem um nome, tinha um nome que eles criaram específico, né? Mas aí uma gaiola nova com brinquedos, com outras coisas, com outros estímulos. Sim. E aí os ratinhos, né, no segundo momento, passaram a procurar mais esses outros estímulos, né, a partir do momento que eles tinham isso disponível, e consumiram menos a água com cocaína, né? Sim. Então, gente, é extremamente importante que hoje em dia a gente fale disso, né? Assim, que a gente busque a dopamina boa, né? A dopamina que não é aquela rápida, né? Mas a dopamina da atividade física, né? Da conversa boa, né? Cognitiva. Sim, exatamente, também. Né? E não aquela rápida ali da tela, né? Enfim, da cocaína ali, que é o mais rápido, né? Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho, Miriam? Quando você falou ali, achei muito interessante, né? Que o paciente veio, né? Por conta da IA ter recomendado ele fazer MDR, né? A gente escuta muito, né? Falar sobre a terapia cognitivo-comportamental e a psicanálise, né? Essa EMDR, eu soube dela, né, por você, eu não conhecia essa abordagem, né? E assim, algo que a IA nunca vai saber, eu acho, né, pelo menos, tipo assim, indicar não, mas aplicar determinados protocolos de uma terapia de acordo com a percepção que ela tem daquele paciente, né? Então, paciente, você precisa de terapia cognitivo-comportamental, então você vai fazer isso. Ou você precisa da EMDR, você vai fazer aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que, ao meu ver, não vai ser alcançado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da EMDR, o que ela é diferente, assim, da psicanálise, da cognitivo-comportamental. Como que é essa abordagem, assim? Então, a minha formação é com ênfase em TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Dependendo do caso, eu uso algumas técnicas e a gente vai agregando, né? Conforme vai se desenvolvendo. Qual o principal diferencial do EMDR? Nós trabalhamos com estímulos táteis, sonoros e visuais.
todos esses estímulos a gente testa antes de começar a utilizar. A ideia dos estímulos é estimular, né, a bilateralidade do cérebro, os dois hemisférios. Por quê? Nós precisamos criar uma comunicação entre eles. E aí, teoricamente, a gente diz que eventos negativos se acumulam num nó e positivos no outro nó. E boa parte dos conflitos, problemas acontecem porque esses dois polos não se comunicam. Com os estímulos, a gente consegue criar novas conexões cerebrais para que haja essa interação. Então, assim, quando eu vou explicar para um cliente novo, né? Às vezes uma experiência, ela vem numa embalagem muito feia, né? Uma coisa muito horrorosa, cheia de espinhos, sei lá. Só que essa mesma experiência pode ter sido com alguma pessoa com quem você também teve uma experiência positiva. Mas quando você vê aquela pessoa, você só lembra desse pacote feio aqui. E aí a gente começa a trabalhar e se embrulha ali. Para quê? Para limpar, para você reprocessar as suas experiências, ressignificar algumas coisas e, no fundo, mudar a sua perspectiva. Por quê? Independente do que tenha acontecido, você não vai conseguir mudar os fatos, vai mudar a sua perspectiva, né, a respeito do que aconteceu. O que é normal. A pessoa, às vezes, tem uma experiência traumática na infância. Ela vai registrar isso no corpo dela e na mente dela com uma perspectiva de criança, né? Com os recursos de uma criança, a visão de mundo de uma criança e a visão de si mesmo de uma criança. E aí ela começa a se comportar de uma forma inadequada, que na infância, ok, né? Mas quando a pessoa vai amadurecendo cronologicamente, esse comportamento muitas vezes se torna inadequado porque emocionalmente ela ficou bloqueada naquele trauma. E a gente tem que voltar lá, trabalhar o que aconteceu para que a pessoa consiga ressignificar isso, reprocessar, dessensibilizar, e aí a gente começa a ter um amadurecimento emocional, né? Porque a idade emocional pode ser muito diferente da idade cronológica, dependendo da idade em que ficou bloqueada emocionalmente, se sofreu um trauma, alguma coisa impactante, significativa, e geralmente é fonte de crenças negativas e limitantes, que a pessoa vai levar para o resto da sua vida e às vezes não tem noção, né, de que eu tenho problemas no meu relacionamento, dificuldades que estão lá. Por isso que você falou da constelação familiar, né? Exato, que é muito usada na psicologia, na área forense. Para quê? Para as pessoas entenderem a dinâmica familiar. Onde nasceu, né? Então, e aí, opinião minha, né, serve como recurso para que a pessoa enxergue como era. Só não trata, né? Daí que entra a terapia. Aí que a gente vai lá para o consultório fazer terapia. Beleza, você viu o panorama aqui, agora vamos trabalhar cada uma dessas relações, já que você entendeu a dinâmica, para ver como é que você vai lidar com o que aconteceu, com o que acontece, de uma forma diferente. Aí que entra, a IA não oferece alternativas, né? Um terapeuta vai ter essa possibilidade. Por quê? Eu sou uma pessoa, eu também tenho relacionamentos, né? Eu também tive desafios na minha vida, eu também tive experiências, talvez eu também tenha tido traumas, inclusive psicólogos fazem terapia, né? Isso aí, pessoal, psicólogos também fazem terapia, não são perfeitos, né? Exato, então assim, humanos. Quando alguém me conta alguma coisa com a qual eu me identifico, eu não só entendo o que a pessoa está falando, eu compreendo, porque às vezes eu vivi aquilo na própria pele, né? Exato, e aí é muito diferente como eu vou conseguir manejar isso para que você supere, do que uma IA te entregar um protocolo, ó, faz assim, desse jeito, e aí você vai conseguir superar isso. E outro detalhe importante, a formação, né? Um psicólogo estuda 5 anos, ele faz uma especialização, ele faz formações, ele tem um estágio supervisionado, a gente faz terapia também, né? Às vezes tem supervisão de caso, né? Exatamente. Quando tem um caso muito difícil, muito desafiador, a gente pede ajuda para profissionais mais experientes, né?
E a gente responde a um CFP. Se eu infringir o código de ética, eu sou passível de punição legal. Quem regula a IA terapeuta, né? O que é que Cadê a confidencialidade da IA? Exato, quem se responsabiliza. Aí, por exemplo, vai ter situações de risco, né? Eu já atendi suicidas, sabe, em situações bem graves e de fazer das tripas do coração, né? Para salvar a vida daquela pessoa. A IA não tem essa capacidade, né? E pior, se alguma situação chegar num limite, quem é responsabilizado é o usuário. A IA não vai ser responsabilizada porque não soube intervir, não soube chamar o SAMU numa tentativa de suicídio, né? Então são coisas que ainda temos alguns limites. E, lamentavelmente, as pessoas estão se entregando para a terapia com a IA como se fosse, sei lá, um ser divino, um ser superior, né? Uma consciência. Não sabem usar a parte boa dela, né? Como falamos no início, ela é boa para determinadas, sei lá, montar projeto, te ajudar a descobrir, sei lá, campo de pesquisa, mas não para fazer a terapia. Tem que ter um certo bom senso aí nessa questão, né? Eu penso que ela é utilíssima, né? Quando você busca informação, quando você quer trabalhar com dados, né? Analisar dados, cruzar dados, ela faz isso, né? De uma forma que um ser humano não conseguiria fazer, um volume que um ser humano não conseguiria fazer. Agora, tem coisas que ainda precisamos de seres humanos, né? Nos atendendo e nos compreendendo, nos vendo, nos ouvindo. Eu tenho um pouco de medo da dependência, sabe? Que eu tenho visto, assim, as pessoas criando, assim, tem gente que, sei lá, não consegue escrever um texto sem ir lá na IA, né? Eu acho assim, isso uma questão bastante perigosa, né? Não estão mais usando o cérebro, estão terceirizando as funções executivas delas para a inteligência artificial. E onde fica aí o cérebro nesse processo? Né? Criativo e tudo, né? As pessoas não têm mais criatividade. Daqui a pouco não tem mais criatividade, não tem mais memória, não tem mais atenção sustentada, não tem mais nada disso. E o próprio fato de você escrever é um estímulo para o cérebro, né? As pessoas estão perdendo isso. Só que para a pessoa usar o processo criativo dela, até para escrever, para criar textos, como a Carol mencionou, a pessoa ela precisa estar no tempo de ócio. Ela precisa entrar um pouquinho no tédio. E como você falou no início, tem pessoas que nem suportam tempo ocioso. Começa a buscar fuga, porque nesse tempo ocioso ela começa a se deparar com algumas dores emocionais que elas não sabem lidar. E por não saber lidar, elas começam a buscar fuga. Aí como é que vai criar? Então, na hora que realmente precisa das funções executivas funcionando, não vou usar meu cérebro, eu vou pedir ajuda para a inteligência artificial. Eu mesmo convivo com pessoas, eu conheço pessoas que elas pedem ajuda para tudo. Eu também tenho tido contato. Tudo. Até assim, que roupa devo usar no evento X? Vai lá pedir para a inteligência artificial. Sugestão de dicas, sugestão de presente, sugestão de tudo. Tá uma loucura. Tá uma loucura mesmo. Um dos clientes, ele indicou o livro Her, H-E-R, né? Conta a história de uma pessoa que interagia com a IA e acabou se apaixonando por ela, né? Não é difícil? Então, não deu tempo de assistir, mas eu ainda quero assistir, né? Vamos assistir, então, vamos ver. Porque justamente é isso, as pessoas... e ele disse assim, ó, que as pessoas ficam mal acostumadas, porque a IA, ela sempre vai tentar concordar com você e sempre vai tentar te agradar. Então, imagina... Ela te quer aqui, né? Na frente do computador ali, né? Sim. Ela não quer desagradar. Dificilmente ela vai discordar e vai te questionar e buscar te confrontar com alguma coisa, trazer alguma alternativa diferente. É aquela coisa da dependência da tela cada vez mais evidente, né? Porque assim... hoje, aquela história da solidão à mesa, né? Que a gente fala muito aí, que você sai para restaurante, às vezes está a família ali, o pai, a mãe, a criança, ou mesmo a mesa de amigos, e as pessoas estão lá dividindo a mesa, então assim, né? Olhando o celular e tal. E eu penso que a IA, ela vai, assim,
tornar isso mais forte, né? Porque como você falou ali, né? Antigamente, né? Eu morei numa república com 8 meninas, né? Então sábado à noite era todo mundo lá perguntando, essa roupa tá boa, não sei o que, troca a roupa com uma com a outra. E agora, hoje em dia, chega mais ponto, né? De perguntar, né? E a roupa que eu devo ir num evento. Ao invés de ligar para uma amiga, eu acho que as pessoas vão ficar cada vez mais sozinhas, né? Assim, naquele sentido de, IA me supre, né? Não preciso da amiga mais para me dar essa opinião, não é? Coisa louca, assim? É louco, doideira. Pode falar. E não só isso, eu li um tempo atrás que as gerações mais recentes, que já começam com a tela sendo babá, né, estão perdendo a capacidade de ler, né, expressões, de reconhecer se a pessoa está triste, está alegre, né, porque isso vai se perdendo. Sem falar que o QI está diminuindo, né? Então, meu Deus, acho que se nós não tomarmos a IA fantástica, eu sou apaixonada por tecnologia, acho que facilita muito a nossa vida, só que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Com qualquer tecnologia. Como é que vai gerar empatia? Se para gerar empatia você precisa olhar no olho do outro, não tem como, né? É por isso, por tudo isso que a gente está comentando agora, que você mencionou incrivelmente, Miriam, que a gente fica triste em ver muitas pessoas banalizando o atendimento terapêutico, né? Existem até alguns memes na internet de algumas pessoas falando, olha, quando eu fui ver o preço da terapia, eu resolvi endoidar de vez. É uma tristeza, porque olha quanto conhecimento você passou aqui, olha quanta coisa bacana você mencionou. Isso a IA jamais vai poder fornecer. E aí é óbvio que tem que ter um custo. Você, como você falou, você estudou 5 anos, se especializou, né? Teve suas experiências, suas vivências. Então é justo que você também tenha um preço para isso, né? Para o valor que você oferece. Então, a pergunta é, quanto vale transformar a sua vida, né? Porque eu tenho um cliente, esse que responde, que a IA indicou o EMDR, né? São décadas, né, de sofrimento, de dor, e aí ele começou a entender essa dor e agora as coisas estão mudando, né? Ele mesmo disse assim que por ter as informações da IA e ter esse processo terapêutico, né, de tomar consciência das suas emoções, de viver, de reprocessar, isso está fazendo com que as coisas mudem. Qualidade de vida, né? Sim. Autoconhecimento. E quanto vale isso, né? O preço que eu cobro não cobre, né, essa mudança. Bom, estou sendo informada aqui que o nosso tempo está correndo e eu não posso deixar de te perguntar o que você acha acerca do pensamento de manada. Aquela tendência que as pessoas têm de fazer o que todo mundo está fazendo. Olha, eu sou muito resistente a isso, né? Eu sempre fui muito questionadora, em alguns momentos da minha vida até rebelde, né? Porque, tá todo mundo indo pra lá, beleza, eu vou pra cá e vou pensar se realmente faz sentido ir pra lá, né? Isso vale pra medicação, pra terapia, pra tudo, né? Primeiro a pessoa tem que pensar, isso faz sentido para mim? Isso está me fazendo bem ou eu vou fazer só porque os outros estão fazendo? Porque às vezes funciona para você, mas não funciona para mim. Porque eu sou uma pessoa diferente, eu tenho uma personalidade diferente, eu tenho experiências de vida diferentes. Nem tudo é para todo mundo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu posso ter um medicamento que para uma pessoa vai emagrecer, esse mesmo medicamento, se a outra pessoa usar a mesma dose, vai engordar, né? Então, assim, não é tudo que se aplica a todos. Comece a pensar em si, né? O que te faz bem a curto, médio e longo prazo, se isso realmente está agregando a sua vida, se faz sentido para você, né? Ou se eu simplesmente estou me comportando dessa forma porque disseram que é assim agora, que é a moda, que está todo mundo usando, vamos fazer também. O resultado no final é uma pessoa infeliz, né? Porque fez porque os outros estavam fazendo, não porque... exemplo clássico, tá?
as pessoas que se casam porque tá todo mundo se casando, tá na faixa etária de se casar. Bate e aí, desespero. então, aí Verdade. depois, porque não querem ficar sozinhas, né? Aí depois vê que foi uma coisa, uma decisão equivocada, né? Que, meu Deus, podia ter esperado mais, podia ter escolhido uma pessoa que tem mais a ver comigo. Então, assim, fazer porque os outros estão fazendo nunca é uma coisa muito correta, né? Pensa um pouquinho antes, depois você vê se serve para você e aí você toma a decisão, né? Exato. Muitas pessoas fazem isso até por preguiça de pensar, né? Porque, acredite ou não, quem está nos escutando, para gerar um pensamento, o cérebro gasta energia. Ele vai precisar de uma boa cota de redes neurais e aquilo que você falou, ele vai juntar. Ele vai pegar ali as tuas redes de padrões das tuas vivências, o que você viveu, o que você viu, o que você ouviu, e aí vai unir com sentidos, como por exemplo, como você enxerga o mundo. Porque cada pessoa, ela é única, ela pode pensar por si só. E, por exemplo, estamos nós três aqui, todos nós pensamos de maneira diferente. Eu não penso igual a Carol não vai pensar igual a Miriam, assim como todo mundo, porque o cérebro ele é único. Só que ele vai primeiro identificar como é que a Miriam enxerga o mundo externo, como é que a Miriam enxerga o mundo interno. E aí, a partir disso, desse contexto todo, é que ele vai te ajudar a tomar melhores decisões. Mas, infelizmente, esse vídeo de manada acontece porque as pessoas vivem em sociedade e o cérebro sabe disso. Então, ele fica tentando equilibrar ali como se fosse uma gangorra entre as nossas necessidades emocionais, instintivas, com o que é moralmente, né, correto para uma sociedade. Então, às vezes, eu tenho uma escolha, mas eu vou escolher o que a Carol escolheu porque eu quero ser aceita pela Carol, não quero desagradar a Carol. Ou, às vezes, eu não concordo com a Miriam, mas vou dizer que concordo porque eu quero evitar um conflito. E a neurociência explica bem isso, né? Existe uma áreazinha no cérebro chamada córtex parietal superior, que é responsável por recuperar memórias, que quando ele traz à tona, né, uma memória de que, olha, quando você discordou de alguém, te trouxe um baita conflito. Então, bora, concorda aí rapidinho. Quando a gente sabe disso, quando a gente entende todo esse contexto, a gente para de entrar nesse pensamento de manada e começa a pensar por si só. Começa a ter mais bom senso, avaliando tudo aquilo que você disse. Será que se eu deixar de dar minha opinião, eu posso evitar uma coisa, né, um pouco maior? Sim, posso evitar, então eu vou dar minha opinião. Ou se eu concordar agora com essa pessoa, eu posso entrar num desafio ou num problema maior? Sim, posso entrar, então não. Eu vou dizer que não concordo com aquela pessoa. E tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar ali querendo ser aceito por todo mundo e por todos. Eu acho que a autenticidade é muito importante no dia a dia, né? Você ser autêntico. Nossa, aquela pessoa ali é conhecida. Pensa numa pessoa autêntica. Pensa numa pessoa que tem opinião própria. Isso é bacana. Sim, e as pessoas poupariam muito sofrimento se elas não evitassem tantos conflitos, Exato. né? Porque às vezes passa a vida evitando conflito e depois acaba se perdendo. Você nem sabe quem você é, não sabe do que você gosta, os sonhos que você tem, porque você passou a vida tentando agradar todo mundo, evitando conflitos e, né? Boa, né? Boa. Ô Miriam, e assim, ó, pra gente finalizar, né, estamos chegando aí nos minutos finais, gostaria que você deixasse uma mensagem, uma frase, assim, para a humanidade, para as futuras gerações, assim, que te represente, assim, a tua figura, os teus valores. Bom, quando eu soube do tema, eu lembrei de uma frase que me marcou, né? Não seja imprudente, não seja inocente e não seja valente. E eu penso que isso vale quando se fala em internet, IA e para muitas coisas na vida, né? Porque a gente costuma medir os outros com a nossa própria régua. E geralmente os outros têm uma régua diferente, né? Agora, com mais maturidade, eu já aprendi isso. Mas é muito difícil, assim, da gente ter essa noção de que eu tenho os meus valores, eu tenho meus princípios, mas não necessariamente a outra pessoa tem os mesmos valores e princípios. Então, isso gera conflitos, isso pode
prejudicar, mas o que é mais importante para mim? Preservar os meus ou eu, né, abrir mão dos meus para, de repente, responder a um desafio ou fazer alguma coisa imprudente e ser inocente, né? A gente não precisa ser maldoso, mas nem malicioso, mas a gente também não pode achar que estamos vivendo num paraíso e todas as pessoas são boas e bem intencionadas, né? Tem que ter um pouquinho desse alerta, né, ligado e estar sempre se prevenindo, né? É verdade. Muito bom. Bom, Miriam, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso primeiro episódio do MesaCast. Muito feliz de ter sido você a pessoa a abrir o programa. E entrando nesse mesmo contexto que você falou, eu quero deixar uma frase bem interessante que é de Aristóteles, para os nossos ouvintes e para nós, né? Ela diz o seguinte, que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato para refletir. Então, que fique aí como sugestão para os nossos telespectadores, duvide das informações de senso comum, questione, deixe o seu córtex pré-frontal trabalhar por você. E aí, quando tiver que tomar as suas decisões, seja pautada sobre autonomia. Se não concordar, diga não concordo. Se não quero, diga eu não quero, não vou, não posso, enfim. Seja autêntico. Muito bom. Carol, quer falar uma coisa? Te agradecer, foi maravilhoso, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui tem muito a ver com autocuidado, né? Essa é a palavra que me vem nesse final de programa, né? Então, é o autocuidado, né? Enfim, quando a gente se cuida, a gente literalmente não busca essas fontes fáceis, né? Acho que é isso, né? E o Carl Jung falou, conheça todas as técnicas, domine todas as... mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Exato. Que lindo isso. Bom. Maravilhoso. E você é muito humana. Te admiro. Sou sua fã. Obrigada. Muito bem. Então, tenham todos uma boa tarde. E esse foi o primeiro episódio do Além do Óbvio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até.